Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para gravar o segundo vídeo, né? Estou fazendo uma sériezinha no meu canal para falarmos de casamento e divórcio. O que Jesus Cristo está falando para nós a respeito de casamento e a respeito de divórcio? A Bíblia fala para nós. O nosso Deus Todo-Poderoso fez um plano ideal, né, de casamento perfeito para nós. E isso começou no princípio, no início, com Adão e com a Eva. Não é? E hoje nós iremos então dar sequência ao que eu comecei no outro vídeo, que é falar a respeito do casamento e do divórcio. E o que Jesus está falando para nós em Mateus 19, de 1 a 11. Não é? Ele fala para aquela multidão, então ele separa, são 3 períodos da humanidade em que ele está fazendo uma colocação ali para o povo, para que o povo entenda, não é? O que aconteceu, o porquê a carta de divórcio de Moisés, enfim, ele dá um esclarecimento e traz para nós, no novo reino dele, como deve ser o casamento e o divórcio. Amém? Fiquei então de iniciar hoje o segundo vídeo falando do primeiro período, não é? Do primeiro período. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 19, versículo de 4 a 6. Mateus 19, versículo de 4 a 6, que diz assim: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem, macho, e mulher, fêmea, e que disse: por isto o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Jesus aqui está respondendo, né, para os fariseus. Os fariseus questionaram Jesus, perguntaram a Jesus se era lícito, né, repudiar sua mulher. E Jesus, então, aqui em Mateus de 4 a 6, né, versículo 4 a 6, está respondendo aos fariseus, não é? Porque, na verdade, Jesus está mostrando para ele que no princípio não era assim, que no princípio Deus programou, tem um plano de casamento perfeito para o ser humano, para Adão e Eva e, consequentemente, para nós, seres humanos. É um plano ideal que Deus tinha planejado, né, para todos nós. E este plano ainda funciona, né? Nós vamos ver aqui que funciona. Amém? Então, o modelo ideal de casamento perfeito, né, para nós. Agora, afinal de contas, que modelo é este que Jesus está falando ali, né? Que fala do 4 ou 6? Queridos irmãos, o modelo, ele compõe-se de 3 pontos importantíssimos, que é a base deste casamento perfeito, deste casamento ideal, planejado por Deus para todos nós seres humanos. Amém? Ele é um casamento heterossexual, é um casamento entre o homem e a mulher. Ele é um casamento monogâmico, né? Um casamento de uma só mulher e de um só marido, não é? E é um casamento indissolúvel, que só termina quando um dos cônjuges falece. Aí sim ele pode casar de novo, né? Aí ele pode entrar de novo na nova núpcias. Amém? Agora, queridos, esta base aqui, quem está falando é Jesus Cristo. Foi programado pelo seu Pai, programado por Deus desde o princípio, para Adão e para Eva e para todos nós, não é? Mas o que acontece? O que acontece é que o ser humano, queridos irmãos, é afoito, é abafado. O ser humano, ele quer fazer tudo da sua forma e do seu jeito. Esta é a grande verdade. Então, correu-se para uma separação. E, na verdade, o ser humano se apoia naquele divórcio que Moisés deu lá, que lá na frente nós vamos ver o que significa. Amém? Pois é importante nós sabermos que para Deus o divórcio, a separação, não importa se é informal, não importa se é por carta de divórcio, se é legal por carta de divórcio, né? O importante é que não se repudiasse nenhuma mulher e nenhum homem, queridos irmãos. Porque o que acontece?
tudo isso, sendo informal ou sendo legal a separação, o divórcio, isto não agrada a Deus, isso contraria o ideal de Deus, porque o ideal de Deus para o casamento perfeito não é este, não é com separação, com divórcio e etc. Ele preparou um plano para que este casamento fosse um casamento com perfeição. E para isto é aquele que fica casado até que a morte o separe. É este o plano de Deus, o ideal de Deus para nós. É importante que você saiba também que o casamento é digno de honra por ser instituído, né? Por ter uma instituição perfeita estabelecida por Deus. É um casamento aonde é digno de honra. Olha o que diz Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Olha o que diz para nós, para sabermos que realmente o casamento é honra, não é? A coisa é muito séria, queridos irmãos, é muito séria. Olha o que diz aqui 13, 4 de Hebreus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento, bem como o leito conjugal, sem mácula, sem traição, sem adultério, não é? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Creia nisso, irmãos. É o que vai acontecer. Pode ter certeza absoluta. Amém? Sabe, queridos, as pessoas, infelizmente, elas contaminam o casamento, elas trazem tudo que é tipo de lixo para dentro do casamento. O seu casamento, ele vira uma podridão, porque se baseiam em pessoas egoístas, em pessoas intolerantes, em pessoas que têm temperamentos absurdos, falta de amor, não é? Falta de benignidade, falta de mansidão, irmãos. Infidelidade. As pessoas estão cometendo infidelidade assim, sem pensar, sabe? Por isto, queridos, este monte de lixo, este monte de coisa cai em cima do seu casamento e você não consegue caminhar, você não consegue mais viver o seu matrimônio, sabe? Porque nós mesmos é que julgamos lixo, nós mesmos é que trazemos tudo aquilo que não presta para contaminar a nossa convivência. Uma convivência que poderia ser tão feliz, um amor que poderia ser uma base profunda para você e para suas famílias e seus filhos. E assim não consegue, sabe, irmãos? Mas Deus, ele é tão perfeito que ele nos dá instrumentos, né, para que tenhamos um casamento até que a morte os separe. Um casamento, vamos dizer assim, perpétuo, né? Porque quando você vai com casamento até a morte que separe, é um casamento perpétuo, para sempre, não é? O que separou foi a morte, a hora da partida. Mas é isto que Deus quer, é isto que ele planejou, né? Mas para que tenhamos um casamento assim, o que é preciso, né? É preciso de alguns instrumentos. Por exemplo, valores, virtudes, né? É preciso que nós tenhamos caráter, é preciso que nós tenhamos dignidade, queridos irmãos, dignidade, padrões morais, né? Convicções, bondade, né? Temos alegria, temos paciência, fidelidade. É preciso ter fidelidade em tudo, não é? É preciso paz, é preciso paz. É preciso domínio próprio. É preciso domínio próprio. É preciso mansidão e amor. Porque sem amor é impossível. É preciso amor, queridos irmãos, para que possamos levar o nosso casamento a ser perpétuo, até que a morte nos separe. Irmãos, não existe mágica para vivermos um casamento perfeito. Não existe. Essa perfeição, ela foi planejada pelo Senhor, porque tem condição sim de vivermos se nós praticarmos estes instrumentos
que aqui eu falei. Valores, virtudes, caráter, dignidade, padrões morais, convicções, bondade, alegria, paciência, né? Fidelidade, paz, domínio próprio, mansidão e amor. Amor sempre. O amor tem que superar tudo. O amor tem que estar em primeiro lugar. Então, não existe mágica se nós não vivermos dentro desses padrões. Amém? Deus nos mostra o modelo e padrão deste casamento perfeito, né? Ele está aqui nos mostrando o que é preciso. Queridos, um outro ponto importante. O casamento não é um contrato. Não é um contrato. Sabia? O casamento, na verdade, é uma aliança e um pacto que você faz com o outro. É um pacto, não é um contrato, é um pacto, né? Um pacto, uma aliança, né? É um compromisso que tem um com o outro, um compromisso independente, né? Um compromisso unilateral, um compromisso irrevogável que você assume diante de Deus com a outra pessoa, né? Como Deus trata, imagine vocês, como Deus trata a sua aliança, as alianças que ele fez, por exemplo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? O pacto que ele fez, ele é um Deus fiel para cumprir, mesmo que eles não cumpram, mesmo que eles não cumprissem, assim como Israel errou muito, mas Deus não deixou de cumprir o pacto e a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Israel errou muito. Era para ele então encerrar o contrato, né? Se fosse contrato, mas não é contrato, é aliança, não é? É pacto. Por isso nosso casamento, ele tem que ser coeso. Por isso é que dois se tornam um, não é? É importante, queridos irmãos, cumprirmos as nossas alianças, a aliança que nós fizemos com nossa esposa, a sua esposa cumprir a aliança que fez com seu esposo, né? É importante que nós saibamos que Deus fica feliz, isso faz parte dos planos de Deus, quando o nosso casamento vai até que a morte os separe. É lógico, irmãos, que todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos desentendimento, né, entre os casais. São pensamentos diferentes. Por isso que o casamento dá certo, porque são pensamentos diferentes, né? E um outro ponto importante para que o casamento se dê até que a morte os separe, queridos irmãos, é que muitas vezes todos, quase todos, ou a maioria, casa pensando em ser feliz, e sendo que o procedimento não é este. O casamento é o caso para que a minha esposa seja feliz, para que eu a faça feliz, e assim vice-versa. Ela casa comigo para que ela possa fazer-me feliz. Este é o pensamento do casamento ideal, vivendo todos esses instrumentos que Deus colocou para nós, para que tenhamos um casamento feliz, um casamento modelo. Amém? Este, então, foi o segundo vídeo. Falei a respeito do primeiro período, né? E no próximo vídeo, então, irei falar do segundo período da humanidade. Amém? Todos fiquem na paz, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Dê o seu like, se inscreva, chame mais alguém para acompanhar esse vídeo, indique ele para alguém. Amém? Muito bom. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês e que Deus possa abrir a mente de vocês para que vocês entendam esta verdade. Essa verdade não é minha, essa verdade é da palavra do nosso Deus. É Jesus Cristo falando para nós em Mateus 19, de 1 a 11. Amém? Fique todos na paz. Shalom.